O salmo que eu tenho para hoje, a gente deu essa série desde domingo passado de salmos, eu dei o título de Salmos de Esperança. Esperança em Deus, obviamente. Salmos de esperança em Deus. E o salmo que eu escolhi para trazermos hoje, o salmo que Deus tem ardido no meu coração já há algum tempo, e para falar hoje para você, é o Salmo 124. Diz o título assim: Cântico de Peregrinação, Salmo Davídico. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu agora quero ler para você esse salmo, buscado mais próximo da sua escrita dentro da dinâmica hebraica. E o texto diz assim: Se não fosse Yahvé que esteve do nosso lado, assim disse Israel. Se não fosse Yahvé que esteve do nosso lado, quando os homens levantaram-se contra nós, então teriam nos engolido vivos, ardendo a sua ira contra nós. Então as águas teriam nos levado, sua torrente atravessaria o nosso ser. Então cobriria todo o nosso ser essas águas impetuosas. Louvado seja Yahvé, pois não nos entregou por presa aos seus dentes. Nossa vida escapou como o pássaro da armadilha armada. O laço foi quebrado e nós escapamos. Nosso auxílio está no nome de Yahvé, que fez o céu e a terra. Nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento, que nos dê amplitude de entendimento, porque só no Espírito podemos entender a palavra do Senhor, que é uma palavra espiritual e para o nosso espírito. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez eu me dirijo ao Senhor, junto com os meus irmãos. Eu quero estar, ó Deus, sendo usado pelo Senhor agora, que a minha mente, ó Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor ministrou, possa ter a capacidade de transmitir de fato, ó Deus, aquela palavra que vai queimar no coração dos meus irmãos, aquela palavra que vai queimar no coração do aflito, aquela palavra que vai levantar o abatido, levantar o ferido, curar o enfermo, ó Deus. Esse é o meu pedido agora, com o perdão dos meus pecados em Cristo Jesus, eu te peço agora, amém e amém. Queridos, é uma oportunidade muito, muito ótima da gente estar junto aqui, e eu queria falar para você que esse salmo é só para mencionar para vocês uma divisãozinha simples, que você pode até fazer a anotação na sua Bíblia, a divisão deste cântico. Primeiro, a introdução deste cântico está exatamente do versículo 1 ao versículo 2, na primeira parte dele, que a gente tecnicamente usa 2A, né? A letrinha A. A segunda parte é a narrativa do que aconteceu. Ele vai do versículo 2b até o versículo 3. Desculpa, vai até o versículo 7. Dividido da seguinte maneira: a primeira narrativa retrata um perigo iminente, versículo 2b até o 3. Segundo, um efeito destruidor, do versículo 4 e o versículo 5. O terceiro, uma cilada montada, armada, versículos 6 e 7, e mesmo com esse quarto item, ele também está incluído no versículo 6 e 7, diz: em meio aos inimigos, Deus liberta. E por último, a conclusão é o versículo 8, que é o louvor pelo auxílio recebido de Deus. Eu quero começar falando para você que Davi
um grande músico, um grande poeta, um homem que sabia traduzir principalmente as questões da alma, as questões do medo, as questões de situações em que ele viveu e do que ele passou. Ele conseguia traduzir isso de maneira não só poética, mas de maneira espiritual. Porque além dele falar de sentimentos e emoções, ele conhecia a pessoa de Deus de perto, a pessoa que o orientou, a pessoa que o inspirou, como é a palavra bíblica, né? Para que ele produzisse esse material. Foi a sua experiência com o Espírito Santo que fez ele produzir este salmo. Ele é um cântico de ação de graças. A gente vê aqui, apesar de a narrativa ser de luta, mas ele é um cântico de ação de graças, ou como alguns gostam de dizer, mais tecnicamente, seria um louvor declaratório, ou um louvor de declaração. Aliás, eu queria falar sobre isso, porque por muitos anos, num ambiente eclesiástico, muitas vezes, nós éramos instados a cantar músicas, e a maioria dos cânticos não se direcionavam ao louvor, ao destaque da pessoa de Deus, a quem nós louvávamos. Muitos cânticos, e sem tirar o mérito deles, eram apenas instrutivos, eram didáticos, eram fornecedores de orientação, às vezes até de doutrina. Mas eles não alcançavam muitas vezes o objetivo do louvor e da adoração. E este salmo mostra que ele narra, mas ele tem uma direção a chegar. É o coração de Deus, é a pessoa de Deus que deve ser exaltada. Eu tenho realmente muita preocupação com as palavras quando a gente canta, para não falar coisas que são apenas poéticas, mas coisas que instruem e nos levam, e Deus percebe que o que está saindo da nossa boca é exatamente aquilo que está no nosso coração. Então, este é um salmo de declaração, um salmo de que alguém que vivenciou a experiência que Davi vivenciou, e diante de todas as suas lutas que ele teve como rei, e o nome que Davi registrou na sua história, ele fala agora de maneira adoratória. Então ele fala para Deus que ele é quem ele é. E ainda que esse salmo seja de conto e contar como eles se sentiram, a última frase, o último verso, o verso 8, é que vai dizer verdadeiramente quem eles creem, por que Deus fez o que fez. Esse cântico, geralmente, ele foi aproveitado após ter sido composto. Não sabemos na história se ele foi composto porque eles estavam em romagem, como se chama, ou caminhada, ou em caravanas para as festas que eles celebravam, ou se ele simplesmente foi feito para que eles pudessem iniciar uma caminhada. Independente do que foi o motivo, a questão esse é um cântico coletivo. Ele não é um cântico pessoal no conteúdo dele, ele é um cântico para ser lembrado. Por isso que na versão que eu li para vocês, ele fala exatamente no contexto original, quando ele diz, se não fosse Deus, ou Yahvé, que esteve do nosso lado, assim disse Israel. Davi estava reproduzindo aquilo que ele ouviu do povo, a lembrança do povo, as frases do povo, do que Deus já havia feito na história, do que Deus estava fazendo e muito mais do que Deus ia fazer. Mas olhar para trás, irmãos, é muito importante. E esse povo, Davi está registrando aquilo que cotidianamente tem ouvido. Quero dizer para você, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, há muitas pessoas nos dias de hoje que acham que Deus é dispensável. Deus é apenas uma convicção religiosa. E nós estamos vivendo um momento no Brasil em que, graças ao bom Deus e Todo-Poderoso, a igreja está tomando um fôlego, a igreja começou a botar a sua voz para fora para falar exatamente da sua experiência. E a partir dessas frases, a partir dessas vivências, algumas coisas boas vão sair daí. Há pelo menos meia hora atrás eu recebi um vídeo de uma grande amiga minha, que se estiver me assistindo, né, eu quero que você sabe quem é, porque eu falei com você. Ela mandou um vídeo para mim do que Deus está fazendo ao redor do mundo. E ali aparece vídeos agora, dessa semana, de El Salvador, o presidente de El Salvador, do Panamá, do Paraguai, da Guatemala,
da Itália, o prefeito da Itália, de uma cidade da Borgonha, lá da região da Borgonha, presidente dos Estados Unidos e outros tantos líderes, fazendo sabe o quê? Falando que Deus precisa intervir nesse momento para que o povo seja curado. Pedindo oração, pedindo que as famílias se unam em oração independente do credo. Eu quero falar para você, Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está mostrando para a igreja que a sua fé, a convicção nele, não é uma convicção religiosa, mas ele é um Deus de relacionamento, um Deus a quem a gente pode buscar socorro na hora da angústia. Ele é o Deus presente, perto de todo aquele que crê. E Deus recompensa a todos que nele esperam. Deus nunca vai deixar uma pessoa que clama pelo nome dele de ser respondida. Seja essa pessoa uma religiosa, ou seja essa pessoa uma pessoa que não crê em Deus. Mas na hora da dificuldade, todos precisamos crer em alguma coisa maior do que nós. Nessas horas, Deus está instruindo. Principalmente nesse salmo a gente vê Davi falar que ele é quem ele é. Deus não é desnecessário, como alguns já disseram. Deus não é um Deus que leva em conta a ignorância das pessoas quando eles não o conhecem de fato. Porque uma coisa é falar de uma pessoa que você só ouviu falar e que você não conhece pessoalmente. Outra coisa é falar de alguém que você convive. É assim, a gente vê as mídias sociais hoje têm usado desse recurso. Você, alguém que posta uma informação sobre, seja um governante, seja um artista, seja alguém, e uma pessoa reage àquela postagem e começa a emitir conceitos de quem aquela pessoa é. Não conhecem a pessoa, não sabem no dia a dia quem essa pessoa é. Então eu quero dizer para você que Deus precisa que nós conheçamos Ele mais, para que quando falarmos de Deus saibamos de quem a gente está falando. Esse é um salmo maravilhoso e a intenção de Davi é tirar os olhos do povo do problema, tirar os olhos do povo do chão, tirar os olhos do povo da derrota, tirar os olhos do povo da miséria, tirar os olhos do povo da contemplação de si mesmo. Esse é um salmo que faz com que o povo olhe para cima e contemple neste ato de olhar para cima celestialmente a presença e a presença de Deus em todo o cosmos, em todo lugar que mesmo aqueles que nós não conhecemos. Há um salmo que eu quero lembrar a você também, que nos lembra muito isso, que é o Salmo 121, versículo 1. Você se lembra desse salmo? Salmo 121, versículo 1, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este é um salmo que Davi entra exatamente nessa direção, para falar, não olhem para as circunstâncias, não olhem para as aparências, confiem em Deus, creiam em Deus, porque Deus pode todas as coisas. Olhem para cima, olhem para Deus, fixem o seu olhar naquele que pode todas as coisas. Deus não é somente o Deus dos impossíveis, Deus é Deus dos improváveis. Daquilo de onde a gente menos espera, Deus suscita vida, Deus suscita libertação, Deus suscita muitas coisas maravilhosas. Esse salmo também faz lembrar o tempo em que o povo de Israel foi e experimentou livramentos. Aliás, o próprio Davi foi um dos grandes livradores de Israel, me permitam usar essa frase desta forma. Ele foi um dos grandes responsáveis, porque ele governou primeiramente um grupo de homens, os valentes de Davi. Depois, quando o rei, ele conseguiu manter a hegemonia de Israel, lutando contra os inimigos, os seus vizinhos, muitas vezes ali de Canaã. Davi conhecia de perto o Senhor. Davi sabia que a sua força não vinha dele. Quando ele foi encontrado por Deus, aliás, quando Samuel vai buscar o segundo rei de Israel, ele vai na casa de Jessé, e ele vê todos os filhos de Jessé, e ele diz, olha, eu não sei, Deus me disse que é filho seu que vai ser o rei de Israel, mas eu não estou vendo, não é nenhum desses. Você por acaso, ele perguntou, você não tem mais filhos? Ele disse, eu tenho um menino.
que está lá no campo agora cuidando de ovelha. Ele é um menino. Você manda buscar ele. E quando Davi veio, aquele menino franzino, pequeno, o menor de todos, cuidador, trabalhador, Samuel ouviu de Deus a palavra. É ele. Este é o rei de Israel. E a gente conhece toda a história de Davi para saber que ele confiava em Deus. Aliás, uma das grandes frases de Davi para mim é quando ele vai enfrentar Golias. Golias diz para ele: o que você está vindo aqui enfrentar com isso aí que você vai enfrentar, com essa funda, com essa tiradeira? E quem é você? Ele disse: eu não sou ninguém, mas eu venho a você em nome do Deus vivo. E foi com a primeira pedra que ele alcançou a testa de Golias. E ali tombou toda aquela empáfia, toda aquele orgulho, toda aquela ferocidade. Eu gosto muito dessa frase. Eu não sou ninguém, mas eu vou a você, eu venho a você em nome do Deus vivo. Porque Davi, conhecendo Deus, o Deus que o livrara tantas vezes lá no pasto, quando ele enfrentou leões, quando ele enfrentou ursos, quando ele enfrentou outros tipos de animais, Davi sabia exatamente com quem estava lidando e quem Deus era e o que ele podia fazer usando uma vida como a de Davi. Quero falar para você que através dessas libertações, uma outra libertação muito importante foi a saída, foi antes de Davi. Foi a saída do povo, a libertação do povo do Egito. E eu queria destacar para você que essa libertação, ela tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar batido. Quando o povo de Israel, lá em Gênesis capítulo 12, que é o texto que inicia a saída, né, do Êxodo, apesar de que Êxodo capítulo 12, versículo 38, quando o povo está saindo do Egito, o versículo 38 diz que vários estrangeiros, não sabemos se todos escravos, mas provavelmente alguns autônomos, mas vários estrangeiros saíram com eles, com o povo de Israel, que era em torno de 600 mil homens. E eu pergunto para você, por que eles saíram junto com o povo de Israel? Porque eles viram, e aí eu não sei se as pragas os alcançaram, porque ao povo de Deus as pragas não chegaram, nem inclusive a última praga, que foi a da morte dos primogênitos. Mas eles viram e eles conheceram que Deus era presente, que Deus era Senhor e que Deus podia fazer tudo aquilo que Moisés estava dizendo através de Arão, da fala de Arão, para irem para o deserto. Quando aquele povo sai, quando aquele povo vai, eles não estão saindo a esmo, eles não estão só saindo, eles não sabem para onde vão. Moisés conhecia os caminhos do deserto, então, também conhecendo essa história de Moisés, eles foram juntos. E eu quero dizer para você uma coisa: a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse povo de Israel, o povo escolhido de Deus, somos nós que lideramos a nação. Somos nós que vamos liderar a nação, as saídas dos problemas. E todos nós agora unidos estamos pedindo a Deus que cure pessoas, que intervenha milagrosamente na vida de pessoas. Nós estamos... Desculpa um instantinho. Nós estamos tendo que liderar, sabe por quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é o local onde a gente se reúne. A igreja, eu já tirei isso do meu vocabulário há muitos anos. Eu não vou à igreja, eu vou ao culto da igreja do Senhor Jesus. Eu vou cultuar como igreja e com a igreja. Mas eu não vou para a igreja. Igreja não é local de culto. Igreja é onde o povo que se chama pelo nome do Senhor se reúne, 2 ou 3, e ali invoca o nome do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Espírito está lá. E onde é o Espírito do Senhor, a libertação. Muitas famílias estão experimentando libertação. Muitas famílias estão experimentando aconchego, reaconchego nesse tempo. Sabe por quê? Porque assim como o povo de Israel liderou a saída, assim nós, como nação, como crentes, como filhos do Senhor, como servos e exército do novo reino, do reino de Deus na terra, nós vamos liderar essa nação.
Nós queremos ver isso acontecer, mas eu, no ambiente meu de influência, eu tenho que falar como Davi falou, de que eu creio naquilo que Deus fala. Eu não posso falar só por paixão, ainda que, mesmo eu falando por paixão, Deus muitas vezes vai honrar aquilo que eu estou dizendo, porque está dentro da palavra dele, dentro dos propósitos dele. Então eu tenho que falar do que eu conheço, eu tenho que falar do Deus que me livra dessas coisas, de todas essas dificuldades. Eu queria que você considerasse 5 palavras-chave desse texto. Eu não vou disseminar todas elas, mas eu queria que você entendesse dentro da sequência do texto a palavra presa. O que significa a palavra presa? Segundo, a palavra engolidos. Terceira palavra, laço. Quarta palavra, correnteza. Quinta palavra, socorro. Vou repetir sem muita ênfase agora. Presa, engolidos, laço, correnteza e socorro. Essas palavras estão dentro do texto e elas nos fazem ver exatamente o que Deus faz. A lembrança que eles estão tendo, aliás, Davi, quando ele usa essas figuras, para mim, a primeira lembrança dele no texto, ele está falando de inimigos que vão para cima deles, com gosto, como a gente diz, foi para cima dele com gosto, né? Com gosto de sangue na boca. E a gente sabe que uma das atitudes ou das fisionomias que demonstram ódio, que demonstram ferocidade, é mostrar os dentes. Porque o homem é um ser animal também. E o homem não parte para cima, sério, ele parte com os dentes para fora. E Davi está falando exatamente disso, lembrando de presas e comparando os seus inimigos aos leões e aos ursos e outras feras que ele enfrentou. Ele sabe o que significa, porque presa, a palavra presa não é necessária, ela tem uma outra aplicação que é o dente em si, né, que ele está falando, mas eles são presas, ou seja, são seres que são vulneráveis. E Davi está dizendo que o povo de Israel, naquele momento desses ataques ferozes, furiosos, eles eram presas. Por isso o texto diz, ele não nos deixou ser entregues como presas aos dentes deles. Então são presas em 2 sentidos, por isso que eles usaram a palavra dentes na tradução. Mas olha só, ferocidade, vontade de ver sangue, vontade de sufocar, e assim que os predadores fazem quando pegam uma vítima, eles sufocam com uma dentada na traqueia. Davi está dizendo, nós éramos como presas fáceis, mas eu sei o que Deus podia fazer, por isso eu confiei muitas vezes naquilo que eu vi Deus fazer através da minha própria vida. Olha, outra coisa, eu queria que você não se esquecesse. Israel, o povo de Israel, depois que ele foi banido, depois que foram todos para a diáspora, até que em 1942, quando Israel foi organizado, o povo apareceu, começou a aparecer. E tem judeu em todo lugar do mundo. Sabe por quê, gente? Quem poderia fazer com que um povo sobrevivesse? Existem civilizações extintas. Aqui mesmo na América do Sul, nós temos a América Latina, nós temos os Incas, os Maias e outros, né? São civilizações extintas, povos extintos. Mas os judeus não foram extintos, sabe por quê? Porque Davi sabia também, e ele dizia isso, Deus salvou o povo de Israel da extinção. Gente, não é possível que alguém ainda acredite que a sobrevivência de Israel até aqui pode ser explicada por força ou esperteza do próprio povo. Eu sei que o judeu é diferenciado no seu entendimento, na sua ciência, ele é um povo que no mundo inteiro destacado, mas eu não creio que eles saibam, ou que eles creiam, que eles sobreviveram por conta deles serem quem eles são. Não. Davi reforça, e nós temos que reforçar hoje, o povo de Israel, físico, o povo, herança de Israel, eles só sobreviveram por causa da intervenção de Deus, porque as promessas de Deus são
as melhores. As promessas de Deus não voltam atrás, elas não podem retroceder. Eu quero falar para você, queridos, que no tempo de 1948, eu estou sendo consertado aqui, não foi em 42, 1948 que Israel teve o seu Estado fundado. Obrigado aí pela minha consultora de história. Mas olha, ele está falando o seguinte, quando ele lembra de todas essas situações e usa todas essas figuras ou essas metáforas aqui, todos eles foram fatos históricos, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que foram fatos históricos. Ele não menciona algum especificamente, mas também não precisa, porque nós conhecemos dentro dessas metáforas o que Davi também evoca do passado, daquilo que eles viveram, da passagem do Mar Vermelho, do afundamento, do afogamento de todos os seus inimigos. Nós conhecemos também o livramento que Deus fez, dando comida no deserto, dando maná, codornas, dando água. Nós não podemos esquecer que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nós estamos vivendo dias que precisávamos viver, porque pessoas já estão começando a passar fome, porque não estão conseguindo vender nas ruas. Pessoas que são autônomos, que ganham dinheiro diário para levar o pão para casa, estão padecendo e muitas pessoas estão se dispondo a fazer. Para a glória de Deus, eu estive também recentemente e dei, uma pessoa pediu, moço, eu só quero frango, eu só tenho arroz em casa, eu quero comer alguma coisa, eu só não consigo, eu não tenho mais dinheiro, eu trabalho na porta da minha casa. E eu fui lá dentro, comprei o frango, comprei uma caixa de ovos e comprei uma linguiça e dei para essa pessoa. Quando ela recebeu, que ela olhou na sacola, ela disse assim, ela estava falando a verdade, disse assim, nossa, como o senhor é lindo. Eu falei, obrigado. Ela não estava se referindo à minha beleza física, mas ao gesto. Ela me pediu uma coisa, eu dei 3 coisas para ela. Sabe de uma coisa? Meus filhos também são acostumados a fazer isso, e todos eles estão pensando nas pessoas que não têm produção. Sabe por quê? Porque fazendo isso fisicamente ou presencialmente, nós estamos dizendo também para essas pessoas, Deus está vindo ao seu encontro, é Deus quem está suprindo a sua vida, não sou eu. Agradeça a Deus, olhe para trás. Tem muita gente que só fica lembrando das coisas do passado, coisas ruins. Precisa desconectar isso, precisa desprogramar isso, precisa banir, precisa reciclar a sua mente. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que foram humilhadas, não conseguem se desligar, se desconectar do passado ruim. Mas eu desafio você a lembrar de coisas boas que você teve. Você teve momentos bons, você teve momentos prazerosos, você teve momentos magníficos. Lembre-se disso. Lembre-se, inclusive, do texto de Lamentações 3, do versículo 19 ao 24. E o texto base ali é dizer o seguinte, eu não quero me lembrar dos dias difíceis, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Esse é um dos versos que nós precisamos guardar. Quero lembrar das coisas boas, quero lembrar das coisas que produzem alegria, quero lembrar das coisas que produzem amizade, amor, confiança. Eu não quero mais lembrar das coisas que me trazem dor. A maioria das doenças que alcançam as pessoas, e aí você está vivendo o coronavírus, está vendo que as pessoas que estão com imunidade baixa, elas estão sendo mais afetadas. Mas sabe por quê? Tristeza, angústia, depressão, mau humor, tudo isso baixa a imunidade do corpo. As nossas células respondem aos estímulos verbais também, aquilo que a nossa mente manda. O nosso cérebro, ele funciona muito bem. E essa máquina que Deus deu para a gente, que realmente foi um presente, precisa ser conectada com os princípios que Deus deu para a gente fazer. Uma delas é esse, é lembrar das coisas que me fazem olhar para frente. Jesus, quando encontrou com aquela mulher que foi, na verdade ela não foi flagrada em adultério, aqueles homens forjaram provavelmente, mas vigiaram aquela mulher, sabendo que ela não tinha uma conduta correta, foram lá e trouxeram ela para Jesus. E o desfecho do texto você sabe, porque
quando as pessoas disseram, olha, tem que apedrejar, porque a lei de Moisés diz que tem que apedrejar ela. E Jesus não fala nada, fica escrevendo na areia. E eles insistem com aquilo, e Jesus se levanta, imagine, olha para eles e diz assim, quem de vocês não tem pecado? Pode atirar a primeira pedra. Exemplos são assim. Exemplos são assim. O que é que aconteceu? Todo mundo foi embora, a começar dos mais velhos. Olha só, maior experiência, maior pensamento, maior conhecimento das consequências dos atos. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vá e não peque mais. Jesus não quer que a gente fique se batendo na mesma tecla, porque eu fiz isso, eu não devia ter feito. Esquece. Começa a trazer para sua mente que você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você tem grandes possibilidades de vencer. É isso que Jesus quer para você. Não fique com o coração no vírus. Deixe o Espírito de Deus ocupar a sua vida. Porque até mesmo as pessoas que por acaso venham a morrer por causa do vírus, eu tenho certeza que elas tiveram ou têm uma oportunidade de reconhecer a divindade de Deus, a manifestação de Deus e o amor dele por essas pessoas. Mas eu quero desafiar você a confiar, a não ficar zangado, ou não ficar emburrado, não tratar pessoas mal porque você não está fazendo as coisas que você gostaria de fazer agora. A gente sabe, Deus quer que a gente lembre das coisas do passado de maneira especial. Eu quero dar um tempinho aqui para falar para você o seguinte, e provavelmente isso vai acontecer, caso eu não termine aqui, a live só segura 1 hora, 60 minutos. Se por acaso a transmissão cair, nós vamos reconectar rapidamente, você espera uns 2, 3 minutos que a gente recomeça de onde parou, ok? Levando isso em conta, meus irmãos, eu quero lembrar para vocês que é impressionante, mesmo dos profissionais de saúde, é impressionante. Informações, às vezes uma informação a mais, uma informação truncada, um diz isso, o outro diz aquilo, a mesma pessoa já disse uma coisa, diz outra agora, e as informações desconectadas, a ponto do ministro da Saúde dizer, desliga a televisão, acessa só os sites oficiais, mas vai conviver em família, vai produzir conversa nova, porque muita informação assim deturpa, traz pânico desnecessário. Por que eu estou falando isso, gente? Porque muitas vezes a gente confia aos homens a nossa vida. A gente confia na ciência. Eu não estou aqui falando contra a ciência, estou querendo que você confie, mas quem é que vai dar a palavra final? Eu quero dizer para você quem vai dar a palavra final. Não é médico, não é ministro, não é presidente. A última palavra vem do nosso Deus. Essa é a última palavra, e a palavra de Deus é de vitória. É de vitória, não é de derrota. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 7, traz uma lembrança para a gente muito importante. A lembrança é, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço, a sua esperança. Versículo 7 diz, mas bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Jeremias 17, de 5 a 7. Eu quero desafiar você a confiar no Senhor, diante de previsões as mais macabras, ou mesmo as mais otimistas, que você confie naquilo que Deus tem para você na sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus vai livrar a gente. Deus vai livrar a gente. Deus tem tudo para que a gente possa vencer. Sabe que o que define a nossa vida não é o momento em que a gente está vivendo, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Não é o que eu estou vivendo, mas o que a palavra de Deus diz. Se eu estou sofrendo, mas a palavra de Deus diz, aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Então é nessa palavra que eu tenho que confiar. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é livro da revelação de Deus. Você sabe disso. Esse não é um livro que se lê sozinho. Estou dizendo que você pode estar num local somente a sua pessoa, mas o Espírito Santo de Deus vai estar presente quando você abre a Bíblia para ler, para ser enxurrado dessas palavras, para que sua mente esteja ocupada de palavras de esperança, palavras de vida, palavras que não vão desapontar você. Quero lembrar também para você
que quando... é muito importante falar dessa armadilha. E no texto original que eu li para vocês, eu vou lembrar de dizer assim, a armadilha armada. Muitas coisas na vida são maquinadas. O próprio Satanás, ele maquina. O apóstolo Paulo fala muito isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Que ele não despreza as maquinações, as intenções do diabo. Existem armadilhas montadas, e quando ele usa a palavra laço de passarinheiro, eu fui pesquisar um pouco na internet visualmente, realmente existe um tipo de laço que busca pegar o passarinho pelo pescoço, é uma espécie de catapulta, né? E o que é interessante? Eles têm que botar a comida que o passarinho come. Eles fazem um trilheiro e o passarinho vai, come uma, come a outra, e daqui a pouco ele vê lá, quando ele vai comer, aquele catapulta pega e prende o passarinho pelo pescoço. Sabe por que eu estou falando que o laço do passarinheiro é uma coisa mais estudada? Porque o cara tem que saber que tipo de comida, para que tipo de pássaro ele vai atrair. Ele tem que saber que tipo de utilização ele vai ter depois, qual é a intenção dele fazer. É escravizar, é engaiolar um animal, é vender, é ganhar dinheiro com aquilo. Muitas vezes a gente está sendo atraído para laços de passarinheiro. E quando o laço pega o passarinho, não há, é impossível, humanamente falando, tecnicamente falando, que o pássaro se desvencilhe, porque o laço está fechado, não há como sair. E Davi lembra e mostra e fala, e o texto é muito forte quando ele diz e declara, o laço foi quebrado. O laço não se quebrou, como algumas traduções trazem. O laço não se quebrou, foi mal feito, o laço... Não. O laço foi quebrado. Essa declaração quer dizer que não há laço que possa tentar prender você. Não há laço que você tenha caído desadvertidamente ou conscientemente que Deus não possa quebrar. Deus quebra, Deus dilacera aquele laço que foi forjado, foi armado para te pegar. Tenha esperança, mantenha o seu coração no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente no meio da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que se mude para o meio dos mares, e você conhece esse salmo. Nós chegamos nessa final, que é a declaração do versículo 8. O versículo 8 é maravilhoso também. O versículo 8 diz assim, o nosso auxílio, mais uma vez, é coletivo. O nosso auxílio está no nome do nosso Deus. O nosso auxílio está, né? Faz isso aí, fala comigo aqui agora, repete isso que eu estou dizendo para você. Nosso auxílio está no nome do nosso Deus. Eu espero que você tenha falado, porque essa declaração é muito forte. O nosso auxílio não será, não estará, não esteve. O nosso auxílio está, porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo que se manifestou em criar esse mundo, esse universo maravilhoso. É o Deus que está comigo e com você. Eu creio que esse é um tempo da igreja, esse é um tempo da gente se juntar, é um tempo da gente frutificar, é um tempo da gente levar a palavra de esperança e não de desespero, de acolher ao invés de criticar. Mas nós temos que denunciar, sim, as coisas que estão sendo erradas, as coisas que estão sendo faladas para derrotar. Nós precisamos nos posicionar como verdadeiros guerreiros do reino de Deus. Guerreiros no bom sentido, porque é uma guerra que a gente vive contra Satanás e as suas astutas ciladas. Ele maquina para nos derrotar. Ele maquina para nos desviar do foco que ele tem. Eu tenho certeza que hoje, dessa maneira, você conseguiu alcançar a bênção dessa palavra, deste salmo de esperança. E eu queria que você, se você quiser, onde você está, ou você feche os seus olhos, ou você se ajoelhe, ou você pode ficar de pé. Eu queria que você orasse comigo da seguinte maneira. Eu não sei se você que está me ouvindo já tem um encontro pessoal com Jesus. Eu não sei se você que ouviu essa palavra, você está conectado com o amor de Deus, se você entendeu que Deus te ama, independente do que você tenha feito. Eu não sei, independente disso, ou mesmo você que já conhece a Deus, mas às vezes é apenas um religioso,
É alguém que segue ensinamentos de uma igreja e não os ensinamentos do alto do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você agora a tomar uma decisão de ser um agente do reino de Deus. Assim como nós temos os agentes de saúde se colocando aí, agentes de segurança na linha de frente, você é agente do reino, você tem a palavra. Se coloque agora, se dedique, se consagre ao Senhor, deixe Deus usar você. E a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, diga para Ele simples palavras: Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe do Senhor, eu me arrependo de ser pecador, e eu quero receber a Tua graça, o Teu amor. Vem morar no meu coração, vem habitar no meu coração. Se você está fora de igreja também, fora de convívio de igreja, o mais importante é você se reconciliar com o Senhor. E o Senhor vai te direcionar para qual comunidade você tem que ir para você se juntar àqueles que ministram, que ministram a palavra, que militam pelo reino de Deus. Queria que você agora nesse instante orasse. Ora comigo. Pai amado, eu estou junto com meus irmãos aqui. Eu não sei quantos deles, ó Deus, já tiveram uma experiência com o Senhor. Eu não sei quantos deles conhecem o Senhor como Davi conhecia. Eu não sei quantos deles, Senhor, conseguem reproduzir em palavras experiências que viveram com o Senhor para que influenciem outras pessoas. Eu quero nesse momento pedir por esses, aqueles que ainda não te conhecem também, ó Deus, que eles hoje seja um dia de entrega pessoal, seja um dia de entrega de coração, que eles realmente experimentem o Teu amor na sua vida. Eu quero, Senhor, pedir a Tua graça, a Tua visitação, a Tua bênção, a Tua cura, Senhor. Cura corações, cura emoções, cura relacionamentos. Cura, Senhor Deus, também aqueles que estão enfermos mesmos. Aqueles que por acaso, porventura, estejam infectados com o coronavírus. Ó Deus, que apenas seja passageiro, que eles resistam esse momento. Te peço por aqueles, ó Deus, familiares que perderam alguém. Deus, como é difícil perder alguém. Deus, tem misericórdia, visita-os também com o Teu amor, com a Tua graça. Pai, é assim que nós agradecemos ao Senhor o dia de hoje e a palavra que recebemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao final e eu quero lembrar para você que você pode também nos seguir. Se você aqui não segue a Igreja Batista de Brasília, você pode entrar Igreja Batista de Brasília. Semana que vem, se Deus permitir, né, a tecnologia vai favorecer, nós estaremos no Facebook, transmitindo também pelo Facebook, querendo alcançar um número maior de pessoas, né? Se você quer um pedido de oração especial, manda no direct, pode ser no meu, pode ser no da igreja, mande um pedido de oração e nós vamos orar por você. Se você quiser acrescentar alguma outra coisa, alguma outra informação, que você possa, então, ser beneficiado por essa noite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Eu estou na minha casa, né? E estou aqui cercado daqueles que me amam também, de que eu amo, e compartilhando com vocês essa grande bênção. Salmo 124, Salmo de esperança. Não desista, porque Deus está conosco. Amém e amém. E eu vou encerrar, creio que dentro do tempo previsto, eu quero encerrar com uma bênção para você. Uma bênção direta para você. Então você, se você quiser, pode estender as suas mãos com as palmas das mãos para cima. É apenas representativo, não é nada religioso, litúrgico, é simbólico, né? Assim como quando você vai gritar pelo seu time, você levanta a mão, né? Eu queria que você agora, humildemente, estendesse as mãos e ouvisse essa bênção. A bênção de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E tenha misericórdia de você. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, te dê paz. Amém e amém. Gente, obrigado, viu, por esse tempo e que Deus te abençoe.